Desde a década de 1960, a Lei de Moore atuou como uma bússola para a evolução da computação. Proposta por Gordon Moore, cofundador da Intel, a lei afirmava que o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 2 anos, resultando em aumento de desempenho e redução de custo. Essa expectativa se manteve surpreendentemente estável por mais de 4 décadas, impulsionando revoluções tecnológicas em áreas como informática pessoal, internet, dispositivos móveis e, mais recentemente, inteligência artificial. No entanto, a partir de meados da década de 2000, essa curva de crescimento começou a perder força, e não por falta de vontade ou engenhosidade humana, mas por conta de limites físicos fundamentais. O fim da Lei de Moore não foi abrupto, mas gradual. Os sinais surgiram por volta de 2006, quando engenheiros perceberam que continuar a miniaturização dos transistores não gerava mais os mesmos ganhos de desempenho, nem mantinha os custos baixos. O principal problema era o calor gerado. Quanto menores os transistores, mais difícil é dissipar o calor produzido pela densidade crescente de operações. Os materiais semicondutores, como o silício, começaram a atingir seus limites térmicos. Mesmo com técnicas de refrigeração sofisticadas, o aquecimento excessivo comprometia a estabilidade dos sistemas. Além disso, a miniaturização levou os engenheiros a trabalhar em escalas nanométricas, onde os efeitos da mecânica quântica começam a interferir nos sinais elétricos. Quando os transistores se aproximam de poucos átomos de largura, os elétrons não se comportam mais de maneira previsível. Ocorre o fenômeno conhecido como túnel quântico, onde os elétrons atravessam barreiras que, em teoria, deveriam bloquear sua passagem. Isso causa falhas, ruído e vazamentos de corrente elétrica, tornando os chips menos confiáveis. Outro fator limitante foi o custo crescente da inovação. A construção de fábricas de semicondutores para produzir chips menores e mais avançados passou a exigir investimentos de dezenas de bilhões de dólares. Empresas que antes seguiam a Lei de Moore como padrão passaram a repensar seus cronogramas e estratégias. Hoje, a maioria dos fabricantes adota ciclos de desenvolvimento mais longos, com melhorias incrementais que dependem mais de software e otimizações arquitetônicas do que de avanços puramente físicos. Com esse cenário, surgiram dúvidas profundas sobre o futuro da computação. Se não é mais possível continuar reduzindo o tamanho dos transistores indefinidamente, como manter o ritmo de inovação e desempenho que a sociedade espera? A resposta não está mais na miniaturização, mas sim na transformação estrutural da arquitetura computacional. Os engenheiros e cientistas perceberam que o gargalo da computação moderna não está apenas no poder de processamento isolado, mas também na comunicação entre os processadores e no custo energético associado ao transporte de dados. É nesse ponto que o paradigma da computação tradicional, baseado em elétrons e circuitos elétricos, começa a ser questionado. Durante décadas, o uso de eletricidade como meio de transmissão e processamento de dados foi eficiente, mas agora revela-se um entrave. Elétrons sofrem resistência ao se movimentarem pelos fios metálicos dos chips, gerando calor e perdendo energia no processo. Além disso, a comunicação entre diferentes núcleos e chips em um sistema se torna cada vez mais lenta e ineficiente. Portanto, o desafio da computação moderna não é mais apenas fazer mais com menos espaço, mas sim fazer mais com menos energia e com mais eficiência de comunicação. Isso exige uma mudança de paradigma tão profunda quanto aquela provocada pela invenção do transistor ou pelo surgimento do microprocessador. E é exatamente nesse ponto de inflexão que se começa a falar com mais seriedade sobre a computação fotônica, um modelo que substitui elétrons por fótons, ou seja, luz. Ao adotar a luz como meio de processamento e comunicação, os sistemas computacionais ganham acesso a uma série de vantagens físicas intrínsecas à natureza dos fótons. A luz pode viajar longas distâncias com perdas mínimas de energia,
É imune a interferências eletromagnéticas e pode carregar dados em múltiplas frequências simultaneamente, algo impossível para correntes elétricas. Esse modelo se apresenta não como uma extensão da lei de Moore, mas como uma ruptura conceitual, uma nova fundação sobre a qual o futuro da computação pode ser construído. O fim da lei de Moore, portanto, não representa o fim da inovação na computação. Pelo contrário, é uma oportunidade de redirecionamento tecnológico. Enquanto a eletrônica tradicional enfrenta limites intransponíveis, novas formas de pensar os sistemas computacionais ganham espaço. A computação fotônica surge como uma dessas alternativas, com potencial não só para manter o crescimento do desempenho, mas também para redefinir as bases da tecnologia digital nas próximas décadas. Esse momento histórico na ciência e engenharia da computação marca uma transição da era da miniaturização para a era da eficiência interconectada. O poder não virá apenas de processadores mais potentes, mas de sistemas mais inteligentes, na maneira como interagem entre si. E nesse novo território, os fótons parecem ter vantagem. A transição para a computação fotônica não aconteceu por acaso, nem por conveniência teórica. Foi uma resposta direta e inevitável à estagnação imposta pelos limites da eletrônica tradicional. À medida que os engenheiros buscavam alternativas para manter a evolução da capacidade computacional, a luz, elemento já amplamente utilizado na transmissão de dados via fibras ópticas, passou a ser considerada não apenas como meio de transporte, mas como meio de processamento de informações. Assim nasceu o conceito de computação fotônica, sistemas que utilizam fótons em vez de elétrons para executar operações lógicas e transmitir dados dentro e entre chips. Essa nova abordagem propõe uma mudança radical na arquitetura computacional. Em vez de depender de circuitos elétricos que conduzem cargas por fios metálicos, os chips fotônicos utilizam guias de onda ópticos, estruturas minúsculas que conduzem luz de forma altamente controlada. Esses guias feitos de materiais como silício ou nitreto de silício são capazes de guiar os fótons por caminhos predeterminados dentro do chip, permitindo que eles desempenhem funções semelhantes às dos elétrons, como representar estados binários ou realizar operações matemáticas, com muito mais eficiência. Uma das vantagens mais evidentes da luz sobre a eletricidade é sua velocidade. Fótons se movem na velocidade da luz, enquanto elétrons enfrentam resistência e perda de energia ao se moverem por condutores. Isso significa que os sinais ópticos podem percorrer distâncias maiores dentro dos chips com menos atraso e quase nenhuma perda de integridade. Essa característica é especialmente valiosa em arquiteturas modernas de multiprocessamento, onde é necessário mover grandes volumes de dados entre diferentes núcleos e componentes rapidamente. Além da velocidade, a luz oferece outra propriedade notável: a capacidade de transportar múltiplos canais simultâneos por meio do que se conhece como multiplexação por divisão de comprimento de onda, WDM, na sigla em inglês. Diferentes cores ou comprimentos de onda de luz podem carregar dados distintos ao mesmo tempo em um mesmo canal óptico, algo análogo a várias estações de rádio transmitindo simultaneamente em diferentes frequências. Essa capacidade torna os chips fotônicos massivamente paralelos por natureza, algo que a eletrônica tradicional luta para alcançar. No entanto, para que a computação fotônica se tornasse viável, era necessário resolver uma série de desafios técnicos. A manipulação precisa da luz em escalas nanométricas exigiu o desenvolvimento de novos materiais, técnicas de fabricação e modelos teóricos. A integração dos componentes ópticos aos chips de silício exigiu um esforço conjunto entre físicos, engenheiros e especialistas em óptica. Durante muitos anos, a computação fotônica foi considerada uma promessa futurista, limitada a laboratórios de pesquisa. Mas essa realidade começou a mudar recentemente, à medida que startups inovadoras e investimentos estratégicos
passaram a acelerar o desenvolvimento de chips fotônicos comerciais. Entre as empresas que lideram esse movimento está a Light Matter, uma companhia focada em construir plataformas de computação baseadas em luz. Seu chip, Passage, representa uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de integrar fotônica com arquitetura de silício em escala comercial. O Passage usa guias ópticos para transmitir sinais entre diferentes processadores, dentro de um mesmo sistema, eliminando a necessidade de fios metálicos e reduzindo drasticamente a latência e o consumo de energia. É importante entender que essa mudança não é apenas de desempenho, mas de paradigma. Enquanto a computação tradicional ainda segue uma lógica linear, na qual o desempenho aumenta com mais transistores ou ciclos de clock, a computação fotônica opera em um modelo mais distribuído e paralelo, onde o foco está na fluidez e eficiência da comunicação entre partes do sistema. Esse novo modo de pensar é especialmente relevante em aplicações como inteligência artificial, que demandam não apenas capacidade de processamento, mas também transferência de dados em larga escala e em tempo real. Outro ponto decisivo é o baixo consumo energético dos sistemas fotônicos. Como os fótons não geram calor por resistência, como ocorre com elétrons, os chips ópticos podem operar com menos refrigeração, menor dissipação térmica e maior estabilidade, mesmo sob cargas intensas de trabalho. Em um mundo cada vez mais atento ao consumo energético dos data centers e à sustentabilidade da infraestrutura digital, essa característica se torna não apenas uma vantagem técnica, mas também econômica e ambiental. Ainda que a computação fotônica esteja em estágio inicial de adoção, os progressos recentes indicam que ela é mais do que uma teoria promissora. É uma solução prática e em desenvolvimento. Grandes empresas de tecnologia, centros de pesquisa e investidores de capital de risco estão apostando nessa mudança de arquitetura como o próximo salto evolutivo da computação. O que antes parecia distante, agora começa a se materializar em produtos reais e aplicações concretas. Essa transição não significa que os computadores eletrônicos desaparecerão da noite para o dia. A computação fotônica deverá coexistir com a eletrônica tradicional por um bom tempo, especialmente em sistemas híbridos, que combinam o melhor dos dois mundos. O objetivo, neste estágio, não é substituir completamente a eletrônica, mas complementá-la com recursos ópticos que superem os gargalos mais críticos do processamento e da comunicação de dados. Assim, a transição para a computação fotônica pode ser vista não apenas como uma resposta a uma limitação, mas como o início de uma nova era tecnológica, onde os princípios da física da luz serão tão fundamentais quanto os do silício foram nas últimas décadas. Ao adotar fótons como base de sua arquitetura, os engenheiros estão redesenhando a forma como os computadores pensam, comunicam e evoluem, e nesse processo abrindo as portas para avanços que ainda mal conseguimos imaginar. A adoção da computação fotônica traz consigo uma série de benefícios técnicos que vão muito além de um simples aumento de velocidade. Estamos falando de um novo patamar de eficiência, escalabilidade e desempenho, características que não apenas complementam, mas em muitos casos superam com folga os limites da computação eletrônica convencional. A chave para entender essa vantagem está em 3 pilares: velocidade de transmissão de dados, capacidade de paralelismo e eficiência energética, todos viabilizados pela natureza física dos fótons. Em primeiro lugar, a velocidade. Fótons, partículas de luz, viajam naturalmente à velocidade da luz no vácuo e quase à mesma velocidade em meios sólidos como o silício ou o vidro. Mesmo com as inevitáveis perdas por reflexão e refração nos guias ópticos, os sinais fotônicos são incomparavelmente mais rápidos que os sinais elétricos conduzidos por fios de cobre. Nos sistemas eletrônicos tradicionais, cada bit transmitido encontra resistência elétrica e capacitância, o que gera atraso de propagação, perdas de energia e acúmulo de calor. Já na computação fotônica,
Os dados percorrem caminhos de forma quase instantânea, com latência mínima e altíssima integridade do sinal. Isso se torna particularmente vantajoso em arquiteturas de alta densidade, como servidores, supercomputadores e aceleradores de IA, onde a distância física entre componentes pode afetar diretamente o desempenho. A luz, ao se propagar com velocidade constante e mínima interferência, uniformiza o tempo de comunicação entre unidades de processamento, reduzindo discrepâncias e tornando o sistema mais previsível e eficiente. O segundo ponto fundamental é a capacidade de paralelismo intrínseca à luz. Como explicado anteriormente, a técnica de multiplexação por divisão de comprimento de onda, WDM, permite enviar vários sinais distintos, cada um em uma cor diferente de luz, pelo mesmo guia óptico. Essa técnica, consolidada há anos em fibras ópticas de comunicação de longa distância, agora é adaptada para uso em chips, onde os canais de luz podem transportar diferentes fluxos de dados de forma simultânea, sem interferência entre si. Isso significa que, onde um fio eletrônico transmite um único canal por vez, um guia óptico pode transmitir dezenas ou até centenas de fluxos simultâneos. Esse paralelismo massivo é especialmente crítico em aplicações como redes neurais profundas, que requerem operações simultâneas em matrizes de dados com bilhões de parâmetros. Em vez de sobrecarregar os barramentos eletrônicos ou depender de arquiteturas complexas de cache e pipelining, os chips fotônicos lidam naturalmente com cargas altamente paralelas, permitindo que grandes volumes de dados sejam processados em tempo real. A natureza paralela dos chips fotônicos também oferece um caminho mais direto para a escalabilidade horizontal, algo que os sistemas tradicionais muitas vezes só conseguem com esforço arquitetônico extremo. Ao expandir o número de guias ópticos e as frequências usadas, é possível ampliar drasticamente a capacidade de comunicação e processamento sem comprometer a estabilidade do sistema, algo que simplesmente não é viável com eletricidade devido às limitações de espaço-calor e interferência. O terceiro grande benefício é a eficiência energética. Chips eletrônicos tradicionais desperdiçam uma enorme quantidade de energia na forma de calor, o que exige sistemas caros de resfriamento, reduz a vida útil dos componentes e aumenta significativamente os custos operacionais de data centers. Por outro lado, os chips fotônicos operam com perda térmica mínima, já que os fótons não sofrem resistência elétrica. A transmissão de dados óptica pode ser realizada com níveis de energia extremamente baixos, em alguns casos, na faixa de femtojoules por bit, tornando os sistemas muito mais sustentáveis. Essa eficiência energética não é apenas uma vantagem técnica, ela é uma necessidade crítica para o futuro da computação. Com a explosão do uso de IA, blockchain, big data e computação em nuvem, os data centers estão consumindo quantidades crescentes de energia elétrica. Segundo estimativas recentes, os data centers já representam mais de 2% do consumo global de energia. E esse número só tende a crescer. A computação fotônica se apresenta como uma alternativa capaz de reduzir drasticamente esse consumo, tornando a expansão da infraestrutura digital mais compatível com metas ambientais e com os limites de produção energética global. Vale mencionar que essa eficiência não compromete o desempenho. Pelo contrário, o uso inteligente de luz permite que os chips operem com altíssima densidade de operações, mantendo a temperatura sob controle e possibilitando um uso mais eficaz dos recursos de hardware. A combinação de desempenho bruto com baixo consumo energético redefine o que entendemos por eficiência computacional, deixando de ser uma escolha entre potência ou economia, e permitindo ambas. Outro ponto interessante é que a computação fotônica reduz os requisitos de isolamento eletromagnético. Em chips eletrônicos densos, é comum que sinais elétricos interfiram uns com os outros, crosstalk,
exigindo cuidados complexos de layout físico e blindagem. A luz, por ser imune à interferência eletromagnética, elimina esse problema quase por completo, permitindo layouts mais compactos e confiáveis, além de um desempenho mais estável sob condições extremas. Também há ganhos no tempo de resposta em sistemas de feedback e controle em tempo real, como veículos autônomos, robótica avançada e instrumentação científica. A latência reduzida dos chips fotônicos permite decisões mais rápidas e seguras, algo essencial em ambientes onde milissegundos fazem diferença. Isso abre espaço para inovações não apenas em software, mas em toda a cadeia de aplicações interativas com o mundo físico. Em resumo, os chips fotônicos oferecem uma tríplice vantagem difícil de igualar: mais rápidos, mais paralelos e mais econômicos. Eles não são apenas uma versão melhorada da computação tradicional, mas sim uma nova fundação tecnológica, capaz de lidar com as demandas explosivas do século XXI. À medida que a computação se torna ubíqua e central em todos os aspectos da vida humana, desde decisões médicas até sistemas de defesa, a eficiência e robustez dessa nova arquitetura se tornam não apenas desejáveis, mas indispensáveis. Na computação moderna, o poder de processamento isolado de um chip já não é mais o maior desafio. Processadores ultra-eficientes, com dezenas de núcleos e altíssima frequência, não entregam desempenho ótimo se não puderem se comunicar entre si de maneira rápida e eficaz. Esse problema de comunicação entre processadores, conhecido informalmente como o problema do litoral, representa hoje um dos principais gargalos na arquitetura de computadores de alto desempenho. A computação fotônica, com sua capacidade de transmitir dados por luz, oferece uma solução estrutural para esse impasse. O termo problema do litoral faz referência ao fato de que, em arquiteturas modernas, boa parte do tempo e da energia de um sistema não é gasta em processamento direto, mas em movimentar dados entre diferentes componentes, processadores, memórias, GPUs, TPUs e unidades de armazenamento. À medida que a densidade computacional aumenta, a comunicação entre esses blocos se torna um entrave cada vez mais evidente. As conexões elétricas, mesmo com melhorias como barramentos de alta velocidade, canais PCI e interconexões dedicadas, não conseguem acompanhar a escalabilidade desejada. Na prática, isso significa que uma tarefa computacional pode ser limitada não pelo tempo que um processador leva para calcular, mas pelo tempo que ele leva para receber os dados que precisa, ou para enviar os resultados adiante. É como um time de atletas olímpicos presos em um aeroporto congestionado. Por mais rápidos que sejam individualmente, se não puderem se mover com agilidade, o desempenho coletivo sofre. A computação fotônica aborda esse gargalo com uma abordagem fundamentalmente diferente. Ao utilizar interconexões ópticas diretamente nos chips ou entre eles, é possível transmitir dados com velocidades muito maiores e latência muito menor do que em conexões eletrônicas. A luz percorre distâncias curtas ou longas com quase nenhuma perda de qualidade ou intensidade, o que elimina muitos dos problemas enfrentados pelas conexões baseadas em cobre, como resistividade, ruído eletromagnético e capacitância. Além disso, os guias ópticos permitem uma densidade de conexão muito maior, onde um único fio elétrico transmite um fluxo de dados por vez. Um canal óptico pode transmitir dezenas de fluxos distintos simultaneamente, usando diferentes comprimentos de onda. Isso permite que a comunicação entre núcleos de processamento, que muitas vezes precisa ser feita em paralelo, ocorra de maneira fluida e eficiente, sem os colapsos típicos de largura de banda enfrentados em sistemas eletrônicos. Essa abordagem é particularmente vantajosa em sistemas distribuídos de aprendizado de máquina, onde múltiplos processadores precisam compartilhar grandes volumes de dados, pesos, gradientes, conjuntos de treinamento, em tempo real. Em arquiteturas de IA como as usadas por modelos generativos de linguagem ou visão computacional,
A movimentação de dados pode representar mais da metade do consumo energético e do tempo de execução. Ao reduzir radicalmente a energia e o tempo necessários para essa comunicação, os chips fotônicos maximizam a utilização efetiva dos recursos computacionais. O impacto disso se reflete também em áreas críticas como computação em nuvem, computação de borda e redes neurais profundas. Os data centers que sustentam a nuvem moderna operam com dezenas de milhares de servidores interligados, todos exigindo comunicação eficiente e sincronizada. Pequenas ineficiências em comunicação se multiplicam em escala e resultam em bilhões de dólares em perdas energéticas e operacionais. A substituição de interconexões elétricas por ópticas em larga escala é um passo lógico para mitigar essas perdas. Outro benefício importante da interconexão óptica é a sua imunidade à interferência eletromagnética, que é um problema recorrente em ambientes com densidade alta de componentes eletrônicos. Em um chip convencional, o acoplamento capacitivo e a indução mútua entre sinais podem causar interferências indesejadas, obrigando os engenheiros a criar zonas de isolamento, rotas alternativas e técnicas de correção de erro. A luz, por outro lado, não sofre dessas interferências, o que simplifica os projetos físicos dos chips e melhora sua confiabilidade. A comunicação óptica também facilita a criação de sistemas modulares. Ao permitir conexões rápidas e confiáveis entre diferentes blocos lógicos, os chips fotônicos tornam viável uma abordagem de hardware em que diferentes processadores especializados, como unidades de IA, processadores de propósito geral e módulos de memória, possam ser montados como blocos de Lego conectados via luz. Isso abre espaço para arquiteturas mais flexíveis, adaptáveis às necessidades de diferentes aplicações e cargas de trabalho, algo que a rigidez da comunicação elétrica muitas vezes dificulta. Além da modularidade, há a questão da escalabilidade temporal. Como garantir que um sistema continue eficiente à medida que cresce em tamanho e complexidade ao longo do tempo? A comunicação óptica possibilita a criação de redes de interconexão escaláveis que mantêm sua performance mesmo com o aumento do número de nós. É um princípio semelhante ao das redes de telecomunicação de longa distância, que há décadas utilizam fibras ópticas para manter a qualidade da transmissão, mesmo com o crescimento do tráfego. A computação fotônica, nesse contexto, não é apenas uma melhoria técnica. Ela redefine o papel da comunicação dentro da arquitetura computacional. Em vez de ser um gargalo a ser mitigado, a comunicação se torna um elemento central do design de hardware, tão importante quanto a unidade de processamento em si. Isso exige uma mudança de mentalidade por parte dos engenheiros, que passam a projetar sistemas com foco não apenas no processamento local, mas no fluxo global de dados. Esse novo modelo tem implicações profundas para o futuro da computação. Ele possibilita o surgimento de supercomputadores ópticos, redes neurais inteiras, integradas em chips com comunicação instantânea entre seus componentes, e sistemas embarcados que reagem ao ambiente com mínima latência. À medida que essa tecnologia se torna mais acessível, veremos sua aplicação se expandir para áreas como computação médica, bioinformática, física computacional e até mesmo dispositivos pessoais que exigem alta capacidade de resposta, como óculos de realidade aumentada e wearables inteligentes. A resolução do problema do litoral é, portanto, mais do que um ajuste técnico. É uma reorientação completa da forma como pensamos os computadores. E ao permitir essa nova abordagem, a computação fotônica não apenas elimina um dos maiores gargalos atuais, como também abre caminho para um novo patamar de integração, desempenho e eficiência. O que por décadas foi visto como um horizonte distante da tecnologia, agora começa a se concretizar de forma palpável. A computação fotônica deixou de ser uma promessa teórica restrita aos laboratórios de pesquisa
para se tornar uma realidade com aplicações comerciais e impacto direto no mercado tecnológico. A empresa Lightmatter, uma das pioneiras nesse setor, tem desempenhado um papel central na materialização dessa nova arquitetura, transformando conceitos ópticos em chips funcionais que já estão sendo testados e integrados em sistemas reais. A abordagem da Lightmatter é notável por diversas razões. Primeiro, ela não tenta substituir completamente a computação eletrônica de imediato. Em vez disso, aposta em sistemas híbridos, nos quais a computação fotônica complementa a eletrônica tradicional. Isso permite que os chips ópticos sejam utilizados como coprocessadores especializados, otimizados para tarefas como inferência de redes neurais e operações de alta densidade computacional, deixando a eletrônica responsável por controle, lógica geral e outras operações menos intensivas. O Chip Passage, desenvolvido pela Lightmatter, é um exemplo emblemático dessa nova geração de hardware. Ele usa interconexões ópticas baseadas em guias de onda de silício para movimentar dados entre processadores com latência ultrabaixa e eficiência energética superior. A arquitetura do Passage foca justamente na interligação rápida entre núcleos de processamento, solucionando os problemas de comunicação interna que limitam a escalabilidade dos sistemas modernos. Ao eliminar os tradicionais barramentos eletrônicos e substituí-los por canais ópticos, o chip promove uma comunicação massivamente paralela entre as unidades de cálculo. O diferencial está na integração da fotônica diretamente no processo de fabricação de chips em silício, algo que reduz custos, facilita a produção em escala industrial e permite a compatibilidade com as infraestruturas existentes. A Lightmatter aposta fortemente nessa compatibilidade como um ponto de transição. Ao invés de forçar uma ruptura completa, propõe uma evolução gradual, onde a fotônica se encaixa naturalmente nas demandas atuais de alta performance e baixo consumo energético. E não é apenas a Lightmatter que está atenta a essa mudança. Diversas outras empresas e centros de pesquisa ao redor do mundo estão investindo em computação fotônica aplicada à inteligência artificial. Isso porque os requisitos computacionais para a IA moderna, especialmente para modelos de larga escala como redes neurais profundas, transformers e LLMs, se alinham perfeitamente com os pontos fortes da fotônica: processamento massivo, paralelismo extremo e eficiência energética. Modelos como os transformers, que sustentam plataformas de linguagem natural, visão computacional e síntese de dados, são notoriamente exigentes em termos de computação. Cada camada de atenção, cada vetor de embedding, cada operação de normalização consome recursos. Rodar esses modelos em larga escala implica custos astronômicos, tanto em hardware quanto em energia elétrica. É nesse cenário que a computação fotônica desponta como uma revolução silenciosa, porém decisiva. Ao permitir que os cálculos de matriz, as multiplicações vetoriais e a propagação de sinais ocorram com luz, os chips fotônicos reduzem radicalmente o custo por operação e abrem caminho para uma IA mais acessível, ecológica e escalável. Mais do que desempenho puro, o que está em jogo é a democratização da inteligência artificial. Hoje, apenas grandes empresas com acesso a supercomputadores ou data centers massivos conseguem treinar e rodar modelos com bilhões de parâmetros. Com a introdução da computação fotônica, torna-se viável criar infraestruturas de IA distribuídas que consomem menos, são mais rápidas e podem ser operadas localmente, mesmo em ambientes com recursos limitados. Isso tem implicações sociais, educacionais e econômicas profundas. De laboratórios universitários a pequenas startups, mais atores poderão participar da revolução da IA com menos barreiras de entrada. Além disso, há a sustentabilidade ambiental, uma preocupação crescente na indústria de tecnologia. Os centros de dados consomem uma parcela cada vez maior da energia global,
e seu impacto ambiental já é comparável ao de grandes setores industriais. O uso de chips fotônicos, com seu consumo de energia extremamente baixo, representa uma oportunidade concreta de descarbonizar a infraestrutura computacional, um passo essencial para alinhar o crescimento digital com as metas globais de mitigação climática. A computação fotônica também promete viabilizar novas fronteiras tecnológicas. A realidade aumentada e a realidade virtual, por exemplo, exigem latências abaixo de 20 milissegundos para proporcionar experiências imersivas sem desconforto. Isso só será possível com processadores capazes de reagir em tempo real, algo que os chips fotônicos podem fornecer graças à sua velocidade de transmissão e baixa latência de resposta. O mesmo se aplica a aplicações em robótica autônoma, cirurgia assistida por IA, instrumentação científica de precisão e até mesmo sistemas de defesa e vigilância inteligente, onde decisões em frações de segundo são críticas. Portanto, quando olhamos para o futuro da computação, não estamos mais presos à lógica da miniaturização. A evolução agora se mede pela capacidade de integração eficiente, paralelismo escalável e uso inteligente da energia. A computação fotônica inaugura uma nova era, na qual o poder computacional não dependerá apenas do tamanho de um transistor, mas da harmonia entre os componentes de um sistema, fluindo com a leveza da luz. Não se trata apenas de um salto tecnológico, mas de uma mudança de paradigma que redefine o que é um computador, como ele se comunica e o que ele pode alcançar. A jornada está apenas começando. Empresas como a Lightmatter já nos deram os primeiros vislumbres do que está por vir. À medida que mais players entram no jogo e os custos de produção caem, veremos a computação fotônica sair dos bastidores para ocupar o centro do palco. E quando isso acontecer, olharemos para trás e reconheceremos este momento como o ponto de inflexão, quando deixamos de perseguir o fim da lei de Moore e passamos a trilhar um novo caminho, iluminado literalmente pela ciência da luz.